Você acredita mesmo que o homem não foi à Lua? Ou que os alimentos transgênicos fazem mal à saúde? E o seu cérebro? Já foi cozido alguma vez por uma bateria de celular? E você só usa 10% dele? Bem, são mentiras como essas, repetidas e repetidas várias vezes, que fazem com que as pessoas acabem acreditando. E essas mentiras ou verdades, você sabe de onde elas vêm? E o termo pós-verdade? Você já escutou em algum momento? E é sobre isso que nós vamos falar no programa de hoje. Porque isso É fato. Olá, hoje nós estamos conversando com o Márcio, filósofo, e ele vai nos explicar alguns conceitos, algumas coisas sobre a pós-verdade. Márcio, a primeira coisa que eu queria saber hoje é o que é a pós-verdade? Olha, a pós-verdade é um conceito que tem origem no jornalismo, geralmente tem a ver com a fidelidade das informações, com a verdade das informações. Então, a principal característica, o objetivo principal do jornalismo, acredito eu, é a fidelidade com a verdade, é a fidelidade com os fatos. Então, quando se trata de pós-verdade, geralmente quando você abre alguma notícia do Facebook, você vê ali aquela fonte de um blog, de um site que você nunca ouviu falar, e ele está falando ali, por exemplo, que, sei lá, o homem não foi à Lua, ou que, por exemplo, há uma conspiração mundial, ou, por exemplo, mais comum, né, de denegrir, falar mal de algum político, ou dar alguma interpretação de algum fato, mas sempre com um caráter meio jornalístico, mesmo assim, querendo corresponder aos fatos, mas na verdade sem fundamentação nenhuma. E hoje aqui na Praça Roosevelt está acontecendo o Slam, que é a batalha de poesia. E a gente pode perceber a diversidade de pessoas que a gente encontra aqui. E apesar dessa diversidade, a gente pode ver que elas lutam por causas em comum, como o LGBT, o feminismo, as causas dos negros e das minorias. E isso, às vezes, acaba entrando em generalização. Você pergunta para um casal grávido, você quer que seja menino ou menina? Ah, tanto faz, vão amar de qualquer jeito, mas quando seu filho se assume gay, você exala o seu preconceito. Deus não se agrada de homem com homem, mulher com mulher. Deus está mais decepcionado do seu preconceito que com os viados. Notícia do mês passado, Estados Unidos mandando navio de guerra para a Coreia do Norte. A guerra começou, irmão, e ninguém ligou. Stephanie, tudo bem? Tudo ótimo. Obrigada por estar dando um tempinho seu aqui para o Fato. E eu queria saber, assim, faz tempo que você participa do Slam? Então, eu comecei a participar em janeiro, que foi lá em Guarulhos, que foi quando eu vi, eu vi vídeos pela internet do Isso na Resistência. Aí eu me apaixonei, fiquei, eu preciso disso. Aí eu vi que teve lá em Guarulhos, que é onde eu moro. Você usa a poesia, né, a arte da poesia para poder se manifestar, para poder manifestar os seus sentimentos. E que tipo de sentimentos que você manifesta? Tem vezes que eu sinto raiva por causa que eu vejo, que as pessoas vivem. Tem vezes que eu sinto, como eu posso dizer, dó do sistema, porque o sistema está muito precário a situação. Tem vezes que eu sinto amor, que eu falo as poesias de amorzinho. Cada um tem a sua resistência, né? Todos nós trabalhamos com um bem comum, mas cada um tem a sua luta. Pessoal, entendeu? né? Então, cada um tem o seu pessoal. No meu caso, eu luto muito a favor de ser contra o preconceito, contra a opressão, tá ligado? Eu acho que, a gente ainda sofre muito isso. Como eu sou um cara de comunidade, então na minha comunidade tem muito isso, abuso de autoridade, o racismo. As pessoas ainda falam, não existe o racismo. Existe, cara. Existe muito, só, né? E as pessoas que dizem que não existe é porque nunca sofreram nenhum tipo de preconceito, entendeu? Quando eu julgo a opinião da outra pessoa, ou pior ainda, quando eu digo que algo não existe, eu estou aplicando ali, estou emitindo um juízo categórico. Não existe. Não existe o machismo. Não existe o racismo. Como é que eu sei que não existe? Então, se eu fosse onisciente, né? Para que eu diga que algo não existe, eu preciso conhecer tudo. Preciso conhecer todo o resto. Ou seja, eu preciso conhecer todas as partes do Brasil, em todos os momentos, para dizer que não existe o racismo nesse exato momento. Então,
fica uma coisa muito estranha de se defender, entendeu? Fala galera, o Fato tá aqui na Avenida Paulista, um grande centro de ideias em São Paulo, para saber o que as pessoas pensam de pós-verdade. Vem comigo, porque isso é fato. Ninguém mais vive sem o celular. Todo mundo resolve a vida através dele. Mas algumas pessoas acreditam que ele vai trazer um câncer para o seu cérebro, que ele vai cozinhar os seus miolos. Será que isso é verdade? Será que as pessoas estão ligadas nisso? Será que elas acreditam nisso? Heloísa, você usa telefone celular? Você acredita que um dia as ondas do telefone celular pode te trazer algum problema, pode causar câncer no seu cérebro? Acho. Por quê? Eu não sei, mas é que eu sou meio assustada assim, com a tecnologia e o avanço dela. E eu acho que isso pode acontecer, inclusive eu pensei nisso hoje, porque eu fico com o celular o tempo todo na minha mão, ou eu durmo com ele perto de mim. Eu acho que pode. E você então acredita que um dia você pode ter câncer por causa das ondas do celular? Não sei câncer, mas acho que pode me fazer mal. Mas o que te leva a pensar nisso? Onde você leu? Onde você se baseia a ideia de que pode ser que ele te faça mal? Eu nunca parei pra ler sobre isso, é só mais uma intuição mesmo. Uma intuição, a sua intuição... Eu acho que é. Em 1961, o homem pisou na Lua. Foi um pequeno passo para o homem e um gigantesco passo para a humanidade. Mas será que as pessoas acreditam nisso? Vocês acreditam que o homem foi para a Lua? Na época que foi, eu não acredito não, gente. São fatos engraçados, que quando chegou a notícia eu acreditei super. Aí depois a gente vai pegando mais informações e a gente fala, será que realmente é verdade? Aconteceu? Mas, por exemplo, eles foram e gravaram um vídeo do homem pisando na Lua, fincando uma bandeira lá. Aquele fato, vocês acreditam que foi verdade ou foi uma manipulação, uma mentira? Eu não tenho certeza, porque eu já assisti vídeos falando que aquilo foi uma manipulação. Pequenas verdades ou pequenas mentiras podem se tornar pequenas verdades e pequenas... Você entendeu, né? Sim, eu entendi. Dizem que quando uma mentira é contada várias vezes, ela se torna verdade. Isso é muito verdade. Quando um primeiro momento... isso é totalmente uma verdade. Bom dia, Brasil. Mas quando eles botaram essa questão... Eu cresci escutando que o homem foi pra Lua. Então, isso, se fosse uma mentira, isso virou uma verdade, porque os livros da escola nos contam isso. Pessoal, a gente tá aqui com o Richard, a gente encontrou ele aqui no Slam. Qual a importância de estar aqui no Slam? O intuito principal é, primeiro, dar voz a mim e aos meus irmãos iguais. E segundo, porque eu acredito fielmente na frase que a arte liberta. Então, para quanto mais pessoas eu conseguir levar meus poemas, seja falando para elas, ou até mesmo mostrando através de impresso, eu acho que eu consigo transformar um pouquinho dessas pessoas. Porque eu sou uma pessoa que eu fui criada dentro do hip hop. Aquilo que você aprendeu com hip hop, você passa para seu próximo e transforma a vida desse próximo positivamente. E você tá aqui, então, não para ganhar alguma coisa, mas sim para passar a sua mensagem para as pessoas. Sim. O slam surgiu junto com o movimento hip hop nos Estados Unidos na década de 80, chegou no Brasil nos anos 2000, o ano que vem vai completar 10 anos, né, de slam no país. Aí nós aqui estamos há quase 3 anos nesse mesmo espaço, sempre aqui escadaria, né, da Augusta, né? E aí o que acontece? A batalha são poesias autorais de até 3 minutos. Ultrapassou o tempo, ele ou ela não serão impedidos de continuar. Nós só levantamos a mão para indicar que deu o tempo de 3 minutos, né? E ela vai continuar declamando até o final. O que acontece? Nós escolhemos 5 jurados na hora que são aleatórios. Quem tá assistindo mesmo. Eles vão dar notas de 0 a 10 e cada um vai ter o seu critério. Cria do rap nacional, cresci na periferia sem precisar de cereal. Daquele jeito, muito respeito, humildade no gueto, pro branco e pros pretos. Por isso, poesia na rua não se rotula, mas se você vacila, perde sua postura. Assim, eu chego logo no improvisado, esqueceu do revólver, mas não do braço armado do Estado, que vem de cinza matar meu povo, e do vários pretos na quebrada, arranca o pescoço. Por isso improviso, eu não fico omisso, eu acredito nisso, militante e ativismo. Por isso nesse instante, rap alto-falante, tocando seu semblante. Por isso para um instante, pra me ouvir, não possa regredir. No improviso a gente sempre se aconchega nisso aqui, porque eu represento de dentro.
venho da quebrada, o improviso rola aqui no centro. O mano me filmando, a mina pensando, enquanto eu tô rimando. Os manos vão pensando, improvisando, por isso eu não posso parar. Para a filmagem, senão eu vou ficar amanhã até improvisando. Em praticamente todos os programas de TV, quando o assunto é alimentação, as pessoas se preocupam muito se é transgênico ou não é transgênico. E aí, será que o transgênico realmente causa câncer? Será que se você comer uma pipoca transgênica, um dia o seu coração vai explodir? Eu tô aqui com o Vladimir. Vladimir, você gosta de comer? Sim. Gosta. Você acredita que comida transgênico faz mal? Comidas feitas com sementes transgênicas faz mal? Eu tenho dúvidas disso, na verdade, porque eu ouço as duas... Você vai para qual lado? Duas informações. Há quem diga que faz mal, há quem diga que não se tem certeza ainda dos efeitos, e há quem garante que não tem problema algum. Você come? Eu como, não tenho problema nenhum quanto a isso. Pelo menos por enquanto não tem nada que comprove enfaticamente que comidas transgênicas tragam algum problema. Você acha que as pessoas falaram tanto, fizeram tanta polêmica em relação ao transgênico, que hoje em dia as pessoas hoje têm medo de comer comida transgênica porque falaram tanto e isso se tornou uma verdade para elas? Eu acho que em parte é isso, mas em parte é desinformação, porque as pessoas mesmo não sabem muito bem o que são os transgênicos, como é que eles são feitos, né? Bom, e para finalizar, queria que você comentasse um pouco sobre a diferença de contestação pura e simples de questionamento. Olha, é meio que Freud explica, né? As pessoas têm os mais variados motivos para contestar uma ideia. Às vezes o motivo pode ser emocional, né? De repente, eu tenho uma opinião sobre qualquer um desses temas polêmicos, seja feminismo, seja o Islã, seja, enfim, o mercado econômico, qualquer coisa. De repente, o meu real objetivo é emocional, é sentimental. Eu simplesmente não gosto desse discurso, porque esse discurso me prejudicou de alguma forma. Não sei, não querendo ser simplista. Só dizendo que as pessoas têm vários motivos para simplesmente contestar uma ideia. Um questionamento, ele precisa ser um questionamento racional, né? Você tem que se perguntar, por que eu estou criticando essa ideia? Por que eu estou dando essa opinião? Qual que é o meu objetivo? Quando eu escrevo alguma coisa nas mídias sociais, qual é o meu objetivo? Por que eu estou postando aquilo? Né? Estou postando só por postar? Eu estou colocando a minha opinião? Qual que é o meu objetivo? Existem algumas pessoas que acham que vão mudar o mundo postando coisas no Facebook, não é verdade. Sem querer terminar com um discurso moralista, mas eu preciso ouvir o outro. Eu preciso considerar o outro, como diferente de mim. Eu preciso considerar o outro como absolutamente outro, sem querer colocá-lo nos meus padrões, na minha caixinha, e querer que o mundo seja de acordo com a minha, do meu jeito. Porque esse é o objetivo, por exemplo, do mercado, do sei lá, para usar uma palavra bem assim, né, o capitalismo, sei lá. Veja, por exemplo, essas mídias sociais. Quando você começa a clicar muito em determinadas notícias, só aparecem aquelas. Por quê? Porque elas querem que você continue acessando aquelas notícias e elas querem o quê? Te agradar, né? Isso é ruim. Na verdade, deveria ser o contrário. As mídias sociais deveriam apresentar todos os pontos de vista, para que eu não fique dentro daquele mundinho achando que aquilo é tudo que existe. E eu não respeite a opinião daquele que pensa diferente de mim. Então, muito bem, muito obrigada por ter doado o seu tempo para conversar com a gente. Muito obrigada pelas explanações, foram muito boas. E gostaríamos muito que vocês conseguissem pensar um pouquinho melhor sobre esse assunto. E não se esqueçam, isso é fato. No livro de 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e 2, Paulo diz assim:
O Espírito deixa claro que, à medida que o tempo passa, alguns desistirão da fé para seguir ilusões demoníacas e ensinados por profissionais da mentira. Esses impostores mentem tão bem e há tanto tempo que perderam toda a noção da verdade. Acontece que muitas vezes as pessoas acreditam em informações que lhes foram passadas sem ao menos checar as fontes para saber se aquilo é verdade, se aquilo é mentira, e são guiadas por apelos emocionais. E muitas vezes caem em terríveis armadilhas. E isso é realmente um problema, porque afinal de contas existem sim verdades. Elas precisam ser buscadas, achadas e saber de onde vem a fonte para aquilo que eu acredito. Esperamos que você tenha compreendido neste programa que é sim muito importante você checar as fontes, saber se é verdade e questionar se aquilo que você acredita é realmente aquilo. E isso é fato.